Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Mais uma quinta-feira na presença de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da tua presença, da tua palavra viva, do teu mover, do teu agir. Nós precisamos de mais de ti, Senhor. Queremos a tua graça, Pai querido, queremos a tua palavra pontual, Senhor. E ela, Pai querido, venha nos direcionar, venha trazer sobre nós, ó Rei da Glória, o domínio que ela deve ter em nossas vidas. É a palavra que governa, é a palavra que sustenta todas as coisas. E é por isso, ó Pai querido, que estamos aqui, mais uma vez nessa noite, para liberar a tua palavra, recebermos e liberar a tua palavra e que ela faça efeito em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém? Então, amados, a palavra que eu quero trazer hoje, uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 3, nós temos aprendido com o nosso apóstolo Éder Gregório que quando algumas guerras se levantam, nós precisamos trazer o poder da palavra de Deus para que sejamos verdadeiramente escudados pela vida de Deus que há na sua palavra. A palavra de Deus é espírito e é vida. Então, quando nós nos guardamos no poder e na força dessa palavra, verdadeiramente nós seremos livrados de todo mal. Então, se há algum risco, se há alguma ameaça, se há algum confronto, se há alguma afronta, se há algo a ser vencido, nós precisamos aprender a liberar o poder da palavra a nosso favor. E isso vamos fazer quando temos comunhão com o nosso Deus, quando gastamos tempo com Ele, quando queremos lhe ouvir a voz e somos intencionais no nosso relacionamento com Deus. Eu creio que a igreja, ela precisa se levantar para ter essa intencionalidade, essa disponibilidade de ouvir a Deus e querer saber quais são os seus pensamentos, ouvir as batidas ali do seu coração e entrar num lugar de dependência do que Ele tem para nós. Então, seguindo, eu falei para o Senhor hoje foi um dia com bastante atividades, né, assim, e falei para Deus, Deus, o que vamos pregar hoje? E Ele me trouxe algo aqui que é uma continuação daquilo do ambiente profético qual nós estamos inseridos e vivendo. Eu creio que esta sempre é uma boa manifestação daqueles que se levantam para levar a palavra de Deus. É sempre muito bom, porque tem algo construído dentro de nós que está acontecendo nesse momento. E nós podemos aprender pela experiência que Deus nos traz, pelo feeling assim que Deus nos traz, a manifestarmos esta palavra que Ele está colocando no nosso coração e nos ajudando a construir. Há um caminho profético para esse ministério, para a tua vida, para a nossa casa, a nossa família, e é bom que nós estejamos atentos ao caminho que Deus está fazendo. Então, por trás de tudo isso, há o tempo eterno do Senhor, o propósito eterno do Senhor. E nós precisamos aprender a descobrir qual é o tipo de caminho que Ele está fazendo. A palavra de Deus diz assim, que o sábio, ele conhece o tempo e o modo. Então, é isso que nós queremos trazer hoje. O entendimento de qual é o tempo na tua vida, na minha vida, no nosso ministério, e tudo quanto temos, de alguma maneira, colocado às nossas mãos. Nós precisamos aprender qual é o tempo e qual é o modo, o que Deus quer que nós façamos no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém? E como vamos fazer isso? Então, a palavra de Deus diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 3, diz assim, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, o que Deus está falando para nós? Ele está falando algo muito relativo ou pertinente à cruz de Cristo. Então, existem algumas coisas dentro de nós que ainda estão vivas, às vezes a nossa regência, na nossa própria vida, às vezes a nossa própria maneira de pensar e de agir, as nossas independências, as nossas carências ainda estão pautadas naquilo que nós mesmos entendemos que devemos fazer. Mas Deus está dando um conselho hoje para nós. Consolida aquilo que estava para morrer. Entre num lugar de verdadeiramente trazer morte ao seu eu. Porque existem forças espirituais da maldade que querem se assenhorar daquilo que está vivo de Adão dentro de nós. Porque nós nos cultuando aquilo que verdadeiramente é da parte adâmica, que é a iniquidade, o pecado, a transgressão, o que acontece? Isso vai atrair aqueles que sentem o cheiro da nossa carne que ainda não foi para a cruz. E se nós alimentarmos esse Adão vivo dentro do nosso espírito, o que acontecerá conosco? Nós estaremos alimentando a
morte. Nós estaremos cultuando a morte. Não, então, como o pastor Alexandre até depois comentando do culto do domingo, ele falou, olha, uma palavra me veio e acabou, não liberei a palavra. Mas se ficarmos cultuando aquilo que está morto aos olhos de Deus, ou seja, a natureza adâmica com aquilo que a treva produz em nós, nós estaremos como mortos-vivos, como zumbis. Então, existe uma cultura de que estamos dentro da igreja e já está tudo tranquilo, já está tudo bem. Estarmos dentro da igreja não quer dizer que tenhamos uma vida de santificação. Estarmos dentro da igreja não nos garante irmos para o céu, porque às vezes nem nascemos de novo. Estando dentro da igreja, então o Senhor quer trazer para nós um comprometimento com a obra da cruz, a centralidade de Cristo, o poder de Cristo. Hoje, no nosso ensino de Oséias 6:3, no livro que estamos declarando a respeito de orações que derrotam demônios, estava falando em Cristo, em Cristo, em Cristo. A centralidade do Evangelho está em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. A vida dele passando pela terra, na sua morte e na sua ressurreição. Só que nós precisamos aprender a assumir aquilo que Cristo fez a nosso favor. Então, hoje ele está te convidando e me convidando dentro daquilo que sabemos que são os combates espirituais que esse ministério está sendo confrontado pelas forças espirituais da maldade. O que precisamos fazer? Shalom, shalom, pastora Juscelma. Nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos entrar num lugar onde nós queiramos verdadeiramente consolidar a morte em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Que morte que é? A morte da cruz. Aprendermos a andar em morte, aprendemos a andar, a renunciar a nós mesmos, nosso pensamento, aquilo que é do nosso ego, a nossa maneira de achar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, e gastarmos tempo com o Senhor perguntando, o que o Senhor pensa disso? O que o Senhor tem para falar comigo sobre isso? Porque às vezes nossos pensamentos estão tão achamos que estão tão alinhados com aquilo que Deus pensa, mas Deus às vezes tem uma novidade para trazer para nós. Deus às vezes tem uma outra maneira de ver determinadas coisas. Nós não podemos fugir das realidades, que Deus ele é fresco. Ele tem algo da eternidade, sim, mas ele tem algo fresco para dar para nós. A palavra de Deus diz, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo fresco sobre a sua cabeça. Então, nós precisamos aprender a tomar a porção de cada dia, o Cristo vivo, a porção dele para nós, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná caía todos os dias para o povo de Deus enquanto ele estava no deserto. Por quê? O maná tinha que ser processado. O maná caía, as pessoas recolhiam e eles tinham que processar o maná. O maná não dava para ser feito de qualquer maneira, não era pegar e comer só. Não, tinha que pegar, sim, em nome de Jesus, isso mesmo. Ele tinha que pegar e ser processado, ele tinha que ser amassado, e ele depois ia ter sabor de bolo de mel, e com sabor de azeite, shalom, shalom. Então, é isso que nós precisamos aprender diante de Deus. Você quer consolidar aquilo que está morto, comece a se entregar ao Espírito de vida. Nessa temporada, estamos falando a respeito do Espírito Santo. E esse dia, uma das nossas irmãs pregou, a missionária Fátima, eu falei para ela, vai vir clonagem aí, não é? Mas, então, olha que coisa tremenda. Ezequiel, quando ele estava ali na presença de Deus, Deus falou assim para ele, Ezequiel, capítulo 1, vamos olhar ali. E eu achei muito tremenda essa palavra, é uma palavra que, quando eu estou em momentos difíceis, eu peço para o Senhor, porque essa palavra tremenda daqui da vida de Ezequiel, ele fala o seguinte, que o Senhor, eu acho que é capítulo 1, sim, quando ele fala a respeito para Ezequiel, não, capítulo 2. Então, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, amados, nós precisamos entender que há potência na palavra de Deus. Então, quando ele falou para Ezequiel, Ezequiel, se levante. Ezequiel quer dizer, o Senhor fortalece. Então, quando Deus quer fazer um Ezequiel em nós, um fortalecimento das nossas vidas, ele traz o quê? Ele traz a sua palavra. Então, observe, a palavra vem da boca de Deus, mas ela é espírito e é vida. Então, se gastamos tempo com Deus, o Espírito de Deus, ele entra em nós e ele vai trazer um fortalecimento. E aí, Ezequiel se colocou em pé.
E tão interessante que nós vamos lá para Ezequiel 37, onde Deus vai falar do vale de ossos secos. Nós vemos também um Deus interessado em fazer um exército ficar em pé. E ele precisou liberar dos quatro ventos o som do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus ele é suficiente para nos colocar em pé, para nos fortalecer e nos fazer um Ezequiel, nós vamos começar a confiar mais no nosso Deus e vamos querer estabelecer aquilo que deve morrer na nossa vida. Deus vai se tornando tão aprazível para nós, tão aquele Deus que nós queremos agradar, que temos vontade, disposição de amá-lo, acima de qualquer coisa, que nós começamos a querer que aquilo que estava vivo, que era adâmico dentro de nós e que produz morte, nós vamos querer que seja executado algo, a consolidação da morte, na presença de Deus. Então o Senhor está te chamando, me chamando hoje. Tenha compromisso comigo, queira andar na minha presença. Eu preciso arrancar da tua vida toda a possibilidade de que algo que parece que está morto, mas está vivo dentro de você, algo que você olha assim e fala, não, mas isso já está extinto, é como um vulcão que entrou em extinção, está tudo uma brasa apagada, está tudo apagado, só que lá por baixo tem brasas. Lá por baixo tem coisas que está acesa. Então, o Senhor está falando hoje para mim e para você, sonde mais profundo, permita que eu te sonde mais profundamente, deixe eu arar aquilo que está duro dentro do teu coração, os campos de Poçuio, lugares onde o arado não chegou, não mexeu ainda naquela terra para que eu possa plantar a semente da palavra, e a semente da palavra, com a potência da minha voz, que são as águas de Deus, aí sim, isso vai fazer com que as nossas vidas entrem num lugar de frutificação. Shalom, shalom, Pedro, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, Deus, ele quer trazer para as nossas vidas um tempo em que vamos nos entregar totalmente a Deus que nada mais importa. Não importa mais o que pensam, o que falam, não importa mais nem sua própria opinião, porque a nossa opinião nos atrapalha. A nossa opinião de nós mesmos, sobre nós mesmos, atrapalha demais. É por isso que Paulo fala lá para a gente, fala assim, olha, eu nem me julgo, hein? E eu não me dou por justificado, assim, no sentido dos meus próprios olhos, eu não me julgo. Por quê? Porque ele sabe que não é aquele juízo de se autoanalisar, no sentido de clamar ao Senhor para vir e sondar o nosso coração. Ele está falando a respeito da sua própria opinião. O apóstolo Joséir falou uma vez, e a gente achou interessante, ele falou assim, eu não me trela para os meus pensamentos. Ele estava falando dos pensamentos do Joséir Garrido. Ele estava falando dos pensamentos do homem natural, às vezes do homem carnal, que poderia entrar em conflito com o homem espiritual que ele era. E esses pensamentos não serão do Joséir Garrido, serão os pensamentos de Jesus. Então, é isso que Deus quer fazer para nós. E às vezes gastamos tanto tempo assentado nas rodas dos escarnecedores, sem colocar para morrer aquilo que Deus tem chamado para morrer, que nós estamos como os ímpios que o vento espalha. O Senhor está nos chamando para entrarmos num lugar onde a palavra de Deus vem à nossa vida e nós meditamos nela de dia e de noite e gastamos tempo com ela, que a roda do escarnecedor, ela não nos pega. Porque o Senhor falou, olha, não ande, não se detenha, não se assente. E aí nós às vezes entramos nesse processo. Ah, mas é só um pouquinho. Não, filho, eu quero que você execute juízo sobre isso. Não, mas é só um pouquinho, é só hoje. Eu vou ver isso aqui, eu vou comer isso aqui, eu vou. Então, o Senhor está te chamando hoje. Não ande, não se detenha, não se assente. Existe uma outra roda para você se assentar. Existe um outro lugar para você e eu nos assentarmos. E o Senhor está falando: eu quero fazer de vocês um grande exército. Eu quero fazer de você alguém fortalecido no meu poder para que você levante pessoas que sejam fortalecidas pelo poder da tua palavra. Eu quero que você seja Ezequiel e manifeste Ezequiel na vida das pessoas. Traga fortalecimento. É uma maturidade espiritual. Sim, em nome de Jesus, é exatamente isso. Uma maturidade espiritual, onde fazemos as coisas que Jesus faria se ele estivesse aqui. Então, Deus está nos chamando para uma responsabilidade nele. Porque nós precisamos aprender a escapar pela nossa própria alma. O Senhor vai falar para você, escapa pela tua própria alma. Eis que o caminho de vida e de morte eu coloco hoje diante de ti. Mas escolhe a vida para que vivais. Então, o Senhor quer trazer hoje para nós um tempo onde vamos sair de todo o lugar, onde o adversário, com a sua morte, queira estabelecer em nós os lugares onde eles possam se alimentar disso. Se nós pegarmos alguns tronos de destruição, tronos da maldade, chamado Hades, ele se alimenta de tudo aquilo que é morto.
Ele não se alimenta da morte, ele se alimenta de tudo o que é morto. Ai, fulano morreu, então o adversário vai querer se alimentar daquela morte. Não, ele se alimenta de tudo que é morto. Então, ei, chega, anda. Quantos sentimentos estão mortos dentro de mim e de você? É disso que ele vai se alimentar. Quantas manifestações que Deus está falando, coloca na cruz, passa pela cruz, e nós estamos procrastinando, estamos gastando tempo com aquilo, e está morto, já está fétido, já é um sepulcro dentro de nós, e nós estamos aqui alimentando, alimentando. Presta atenção, querido, existem sementes das quais Satanás está interessado em arrancar, ceifar, pegar para ele. E as sementes é a morte que nós produzimos, aquilo que está morto. E aí nós vamos viver como o pastor Alexandre teve aquele insight no domingo. Então vamos cultuar a morte. E aí o que vai acontecer? O adversário se alimenta disso. Então o pai está falando: deixe os mortos, o enterrar os seus próprios mortos. Então entre na novidade de vida, não gaste tempo com a morte lá do passado. Nós ficamos tanto tempo cultuando o passado que estamos acendendo velhinhas ao passado. Estamos fazendo altares ao passado. Eu não sei onde nós vimos, o pastor Alexandre leu isso, ou nós vimos, e o pastor apresentou numa ministração um demônio chamado passado. A mulher estava presa ao seu passado, porque o passado é uma dimensão temporal. Daquele que é o tempo da Terra, o tempo cronológico da Terra, para Deus é o eterno presente, mas para Satanás há presente, há passado, há futuro, e para nós também, porque fazemos parte do tempo linear. Então, dentro desse tempo do dia após dia, hora após hora, mês após mês, semana após semana, o que nós vamos vivendo? Nós vamos vivendo, às vezes, olhando para trás, e não conseguimos olhar para o alvo que Deus colocou na nossa frente. Mas Deus está nos chamando para fazer algo tão tremendo que é depender do Espírito de novidade de vida. Olha, a letra mata, o Espírito vivifica. Nós não andamos na caducidade da letra, quer dizer, a letra caduca, a letra tem o tempo de validade e ela passa. Mas o Espírito Santo, ele se renova a cada dia. E é isso que ele está falando. Eu tenho rios de água viva para lançar sobre a sua vida. Por que você está no passado? Ou por que você olha para o seu presente, para o seu futuro, sem nenhuma expectativa? Nós precisamos aprender a colocar a nossa expectativa naquilo que Deus diz e não naquilo que foi lá no passado. Porque às vezes nosso passado foi passado de abuso, de violência verbal, violência sexual, violência em todas as áreas, decepção, fracasso, frustrações, e nós estamos colocando a nossa vida lá naquele lugar, e Deus está falando: olha para frente, porque eu sou alguém que tem o poder de trazer um fortalecimento tão profundo pelo poder da minha palavra. Eu faço esse Ezequiel em você, você se levanta e eu te conto os meus segredos. E eu conto as coisas novas. O que será que Deus queria falar para Ezequiel aqui, em Ezequiel 2? Ele então falou: então entrou em mim o Espírito enquanto ele falava. Oh, Ekashemada. O que Deus está falando? Enquanto Deus fala com você, o Espírito vai entrando dentro de nós. Então ele está nos convidando: ouça a minha voz, que o meu Espírito vai trazer algo dentro de você e você vai se fortalecer. Não é para guerrearmos sozinhos. Não é para fazermos com que a nossa carne seja mortificada na força do nosso braço, porque é impossível que carne vença carne. Adão não pode vencer a Adão, mas se pelo Espírito de Deus nós mortificarmos os feitos do corpo, então viveremos. Então, tenho falado esses dias de algo que precisa entrar no nosso coração. Às vezes estamos tão órfãos, mas esquecemos de entender que Deus fala o seguinte: há um espírito de paternidade, sim, no Cristo vivo, e ele fala: olha, eu vou encaminhá-los ao Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou levá-los para lá, está tudo bem sobre isso. Mas o que ele também fala é que se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Quer aumentar o nível de filiação? Quer aumentar o poder da paternidade? Seja guiado pelo Espírito de Deus, e aí ele vai clamar: Abba, Pai. Nós podemos ter isso na nossa vida. E aí Deus estava falando aqui na parte de Ezequiel, e ele me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Então, se estamos caídos e queremos ficar em pé, se estamos fracos e queremos ficar fortes, o que Deus está falando para você e para mim, dependa do meu espírito, ouça a minha voz, ouça a minha voz, esteja comigo, esteja na minha presença, deixa eu encher o teu coração da força que de mim procede, porque você em si mesmo é fraco. Eu nem estou contando com você, eu estou contando só com o meu poder,
Porque o meu poder, quando chega até em você, ele tem esse poder dinâmico, ele tem esse poder de dinamite, ele tem um poder dunamis, que vem para explodir com toda a estrutura maligna. Mas o que acontece conosco, às vezes, ouvimos, aliás, às vezes escutamos, mas não ouvimos com a propriedade com a qual Deus quer falar. E cortamos pelo meio do caminho porque nos assentamos, às vezes nos detemos, às vezes andamos naquilo que é o escarnecimento da palavra de Deus. E às vezes nós pensamos que escarnecer, andar na rota dos escarnecedores, é andar aí em algum boteco, em algum bar, macumunado aí com a bebida. E Deus não está falando isso. Deus está falando que roda de escarnecedores são aqueles que escarnecem muitas e muitas vezes da verdade da qual a palavra está falando. E o sentimento vem, e nós damos mais crédito para sentimentos do que para a palavra de Deus. Sabe o que é, irmã? Hoje eu estou sentindo uma dor, um isso, um aquilo. Eu não estou falando que você não possa sentir, eu estou falando qual é o destino que vamos dar a isto. E às vezes, ao não usarmos a palavra, nós estamos sentando nas rodas dos escarnecedores. Estamos andando naquele lugar de escarnecimento da palavra de Deus. Estamos andando no lugar de quê? De impiedade. Porque você já imaginou quem é o chefe da casa da impiedade? Por que Satanás é ímpio? Porque ele esteve lá com o Senhor e ele caiu da sua posição de quem estava vendo Deus face a face. Ele é o chefe da casa da impiedade. E nós precisamos discernir isso na nossa vida. Quando nós escarnecemos daquilo que Deus diz, nós estamos andando, nos detendo e nos assentamos na casa do chefe da impiedade. E a palavra de Deus diz que o ímpio, ele é como uma palha que o vento sopra. O próprio Espírito Santo de Deus faz com que aquele vento, com que aquela palha seja soprada. O Senhor está te chamando hoje, venha e faça morrer o que precisa morrer. E a palavra de Deus veio a Ezequiel falando, e ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então o Senhor começou a dar uma palavra de juízo para Ezequiel. Mas se nós olharmos lá, em Ezequiel 37, nós vamos ver que Deus traz uma palavra de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é multiforme, ele é um Deus de multiplicidade, ele é um Deus de novidade de vida, e ele não vai ficar trazendo só juízo, juízo, juízo. Ele vai lá, chegou, tá vendo esses ossos aqui? Poderão reviver? Ezequiel, aquele que eu fortaleço pela minha voz, poderão reviver? E nós, revigorados pelo poder do Espírito Santo, falamos, Senhor, o Senhor sabe, mas já chego aquela expectativa, porque nós passamos por isso, daquela expectativa de que Deus sim pode fazer reviver, trazer um fortalecimento àquele que já está seco, sequíssimo, porque Ezequiel passou por isso. Eu não tenho força para ficar em pé. Às vezes você não tem força, rei, para ficar em pé, mas Deus está falando, quando você se levantar, eu vou mandar você profetizar e haverá juntamento de coisas que estavam secas, mortas, falidas, e eu vou dar poder e autoridade para você liberar a minha palavra e essas coisas vão se levantar. Você vai ouvir um barulho, você vai ouvir um reboliço, porque eu vou começar a organizar um exército e ele ficará em pé na minha presença como você ficou lá no passado. Agora, Deus está falando, deixa morrer o que precisa morrer. Eu não quero que você seja alimentado com aqueles que vêm para comer ou se alimentar daquilo que é a morte. Põe para morrer essas coisas que eu tenho denunciado, que a tua vida precisa sair desses lugares. Pare de procrastinar, pare de dar argumento. Deixe que eu faça algo novo, algo diferente. Não está ouvindo? Algo novo está saindo. A palavra de Deus diz lá em Isaías, não se apercebes? Não está vendo? Não tomou conhecimento de que eu estou trazendo algo novo, eu estou fazendo vir à luz, eu estou colocando rios no ermo, caminho, no deserto, porque eu sou Deus de novidade de vida. Amados, se nós olharmos dentro daquilo que são os tempos e estações, dentro daquilo que eu aprendi o seguinte, Deus começou um juízo em Dan, começou uma felicidade em Asser, e agora tem uma luta a ser vencida em Naftali. E essa luta, ela tem dois destinos para acabar bem na tua vida e na minha vida. Ela tem um destino de ser algo glorioso, e ela tem um destino que, a partir disso, as nossas palavras serão formosas, ou seja, Deus muda o nosso coração, porque a boca só fala do que o coração transborda. Então, nós precisamos, amados, em nome de Jesus, permitir que morra aquilo que Deus já deu declaração. Isso precisa morrer, porque isso está sendo alimento para as trevas. E o adversário está vindo recolher as sementes das quais nós estamos falando com a nossa boca, porque palavras
são sementes. A Valnice fala isso, a apóstola Valnice Milhomes. Palavras são sementes e palavras repetidas são sementes regadas. Então, se nós estamos em comunhão com as trevas, produzindo aquilo que é trevoso, aquilo que é carnal, aquilo que é maligno, o que vai acontecer? Aqueles que são os demônios, eles virão para tomar posse pelo seu olfato, bem aguçado, de acordo com os altos comandos das trevas. Ele vem lá com seus olfatos aguçados, ele começa, aqui tem cheiro de morte, aqui tem cheiro de carne, aqui eles estão fazendo altares da morte. E aí o Senhor está falando, eu quero que você seja vacinado contra esses altares e comece a trazer vida de acordo com aquilo que a palavra estabelece em você, porque o Deus fala com você, te coloca em pé e você sai dos lugares de morte. Então Deus está nos chamando para entrarmos debaixo do espírito de ressurreição e vida. A vida só pode se estabelecer quando aquilo que é morte é executado. Amado, Deus não ressuscita quem está vivo. Deus só ressuscita quem está morto. Então o Senhor está falando, consolida aquilo que precisa morrer, põe na minha mão, entrega na minha mão, faz a obra de acordo com aquilo que eu estou falando, entrega, vai morrer na minha presença. Aí eu venho com meu fôlego e ossos secos, ouça a voz, ouça a voz. Vento que vem dos quatro ventos, assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí Satanás e o seu trono maligno de Hades, ou tem um nome infernal que tenha, vai parar de se alimentar da morte que nós produzimos, do morto que nós produzimos dia após dia, no sentimento, no pensamento. Como estão os nossos pensamentos? Ontem foi tão interessante no bate-papo. Dois irmãos, em horários diferentes, chegaram com a mesma palavra. Filipenses capítulo 4, 8, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que tem alguma virtude, tudo que tem algum louvor, tudo que tem uma boa fama, tudo que agrada ao Senhor, nisso pensai. São 8 virtudes que aparecem nesse versículo. Mas, às vezes, nós estamos tão assenhorados, socorro, em pensamentos de morte, o coração está morto, está em treva, está em situação difícil, e nós não conseguimos olhar para aquela palavra poderosa que Deus está derramando como chuva serôdia a nosso favor, nós não estamos conseguindo perceber as palavras formosas que Deus está liberando a nosso favor, e aí nós continuamos a alimentar aquela morte. Aquilo que é trevoso continua dentro de nós, e o adversário vem e se assenhora daquilo. E às vezes nós falamos, ai, pastora, como que eu vou vencer o demônio? Você vai vencer o demônio guardando a tua carne, massacrando a sua carne, guardando a tua carne na morte, oferecendo a cruz para a sua carne. Aí os demônios vão parar. Porque às vezes nós queremos fazer uma batalha espiritual de alto nível. Às vezes nós, como ministros de libertação, intercessores, obreiros disso, daquilo, daquilo outro, fazemos uma coisa tão tremenda. Ai, porque nós precisamos? Sim, precisamos, mas eu quero falar uma coisa, batalha espiritual de alto nível. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a batalha espiritual mais poderosa que podemos fazer, porque Jesus é simples. Esse dia ele me trouxe uma revelação de um alto escalão da maldade, muito tremendo. O alto escalão da maldade, o Senhor mostrou aquilo para mim, eu falei, Senhor, o que é isso, que é isso? Aí foi falando, tal, uma irmãzinha teve um sonho, e aí juntou tudo, e aí o Senhor me deu um entendimento do tipo de ataque que estamos enfrentando aqui nesse ministério. O pastor Alexandre, o profeta da casa, quando nós estamos pregando, somos os profetas dessa casa. Então, precisamos estar atento à voz. Você que faz parte desse ministério, esteja atento à voz que sai do altar de domingo, de quinta-feira, porque são vozes proféticas para que nós venhamos a caminhar dentro das soluções que Deus traz para nós, as denúncias e também as soluções que Deus traz para nós. E aí o pastor Alexandre falou, deixe os mortos enterrar os seus mortos. E aí juntamos tudo e aí percebemos o quê? Que é justamente isso. Há um espírito maligno nos insuflando nos altos escalões da maldade, fazendo descer até os demônios menores. Para quê? Para que alimentemos os tronos da morte, através de não permitirmos que morra aquilo que Deus já falou. Consolida o que deve morrer. O Senhor está falando, e você vai fazer isso como? Na força do seu braço? Não, porque sozinho você não vai conseguir. Você vai fazer isso buscando a minha presença. Gaste tempo comigo, porque na adoração eu libero vida, porque eu sou Deus vivo. Ei, você entende que Deus é vivo? Eu preciso entender que Deus é vivo. Então, quando eu vou para a adoração, tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Eu entendo que é necessário ele passar por mim. Eu entendo que ele é necessário que ele passe e tire as minhas prostituições. Eu entendo que
Obrigada, irmã. E o adversário faz com que a gente venha se preocupar com tantas coisas, tantas coisas. E aí nós nos perdemos daquilo que Deus está nos mandando fazer, nos comissionando para fazer algo para Ele. Então, amados, batalha espiritual de alto nível é aquilo que nós fazemos diante de morrer diante da cruz do Calvário, no poder de Deus, na manifestação de Deus. Não há batalha espiritual mais poderosa do que essa. Porque o adversário, ele tem as suas próprias palavras para lançar contra nós, ele vem com as suas setas incendiárias, com as setas malignas e atira contra nós a preocupação, uma mente morta, uma mentalidade onde só pensamos aquilo que é mal. Eu estou fazendo um tipo de um dossiê daquilo que eu preciso renunciar em relação à minha vida. Meu Deus, eu vou falar aqui para vocês em relação àquilo que eu preciso morrer. Sabe o que eu preciso morrer? Eu preciso parar de olhar para mim mesma como se nada estivesse acontecendo no meu interior. Isso é mentira de Satanás e ele quer que eu fique iludida. Olhando para mim por dentro, achando que nada está mudando. Olhando para, às vezes, os irmãos que estão mais próximos, nada está mudando. Olhando para meu esposo, nada está mudando. Mentira! São pensamentos malignos enviados pelos espíritos de morte para que eu continue alimentando um nível de morte para que ele venha e se assenhore daquilo que é o meu chamado profético, daquilo que é a minha vida em Deus, daquilo que é a minha alegria. Então eu preciso anotar isso e confrontar, falar, olha aqui, Satanás, seus demônios, vocês não vão me vencer. Senhor, aquilo que é uma regência das trevas, que está em mim e que vai impedir com que a minha boca seja uma boca profética, porque eu vou querer só externalizar morte, em nome de Jesus, faça morrer em mim, Espírito Santo de Deus, que me santifica. Faça isso por mim. E ele vem. E ele vem. Porque nós não temos outro recurso para fazer morrer a velha natureza, é só em Cristo. É só pelo Espírito de Deus, é só pela palavra viva. E o adversário, ele quer trazer um engano para nós e falar para nós, não, você sempre vai viver assim. Ai, como que eu vou fazer? Como você vai fazer? Tendo aquela comunhão com Deus, porque eu estava falando disso e esse negócio parou de repente, não entendo por quê. Então, aí o Espírito vem e nós vamos lá adorar a Deus, tu és aquele que me encontrou, a fonte da vida que me encontrou. Olha que tremendo. Ele está captando o Espírito de Deus falando que Jesus, a fonte da vida, foi após aquela mulher de encontrou. Então Jesus, hoje, o nosso Deus, o Pai, está sedento de nos encontrar. Ele tem necessidade de nos encontrar. Então podemos descansar nele. Podemos nos lançar nele, porque ele nos ama com um amor perfeito. Então, hoje é dia de nós aprendermos a confiar mais no nosso Deus. Ele é maior do que imaginamos, do que pensamos, e ele nos ama muito, muito, muito mais do que pensamos. Então, o Espírito de Deus está disponível para nós. E se nós entramos na adoração, nós vamos parecer com quem? Nós vamos parecer com quem na adoração? A palavra de Deus diz assim: torne-se semelhante a ele, todo aquele que adora e confia. Todo aquele que passa, o ídolo. Torne-se semelhante a ele. Mas esse princípio serve para nós estarmos na presença de Deus e falar, ok, Jesus, o Senhor pode me fazer semelhante a ti agora, em mentalidade, em poder. Quando lemos hoje esse livro a respeito, não é esse, é um outro aqui que está aqui, e ele falando em Cristo, eu vou até pegar o livro aqui, para dar para você o que é que Deus está querendo que nós aprendamos a fazer em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque a centralidade de tudo é Cristo. E Deus está falando, olha aqui, orações em Cristo, sou chamado em Cristo, tenho redenção em Cristo, reino na vida por Cristo, estou vivo para Deus em Cristo, tenho vida eterna em Cristo, sou o cordeiro de Cristo, aleluia. E mais um monte de referência que nos fala quem Cristo é. E se nós entrarmos neste lugar de adoração a Deus, nós vamos parecer com Cristo. Porque Deus falou que é um propósito eterno dele de fazer as nossas vidas parecidas com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito de nos fazer parecidos com Cristo. Então, se vamos para a adoração, se permitimos que essa palavra, como desse cântico que falou muito ao meu coração e falou com mais uma pastora que até enviou esse hino, foi muito bom para nós, de uma maneira geral, graças a Deus por esse hino, pela vida da pastora que enviou. Então, o que aconteceu? Esse hino entrou no meu coração, porque quantos maridos eu tinha? Nós já falamos um pouquinho a respeito dos maridos, 6 maridos, o último é a religiosidade. Você está casada com quem? Eu estou casada com quem? Às vezes estamos casados com uma religiosidade que não traz nenhuma mudança no nosso interior, porque estamos cheios de mortos.
Estamos cheios de manifestação daqueles que estão dentro de um ambiente onde estamos tão fracos, que se a palavra de Deus não entrar e não fizer uma obra, nós jamais poderemos nos colocar em pé. Deus está requerendo para Ele mesmo essa responsabilidade de colocar uma palavra que nos coloque de pé. Mas só que para isso nós vamos ter que gastar um tempo com Ele. De alguma maneira, Ezequiel atraiu a presença de Deus para que Deus viesse falar com ele. Qual é a maneira que vamos utilizar para atrair a presença de Deus, para que Ele venha e fale conosco? E depois que Ele fale conosco, o Espírito e a vida que há na palavra, Ele se manifeste, nós nos colocamos em pé e falamos, tudo bem, completa a obra agora. O que é para eu fazer? Vai lá e anuncia, vai lá e denuncia, vai lá e proclama, vai lá e decreta, vai lá e dá comando, vai lá e cai, reina. Aleluia! É isso que Deus está falando para nós. E nós achamos que Deus vai usar qualquer coisa exterior, algum material, um material que Deus usa para libertar o homem, a mulher, todas as pessoas e mudar circunstância é a palavra. É por isso que nós precisamos da voz de Deus muito firme no nosso ouvido, é por isso que precisamos entender o caminho profético que esse ministério está fazendo. Ele já falou da vida de Marta, já falou a respeito daquele julgamento que ele trouxe para nós, ele já falou a respeito de agora o adversário quer manter a gente nessa morte que ele já falou, eu já julguei a morte, saia desse lugar, consolida, e vamos romper em nome de Jesus. Então entenda, nós estamos falando do caminho profético que Deus preparou para a tua vida, que está aqui conosco, e para a vida nossa, dos pastores, e tudo quanto temos colocado as nossas mãos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, que Ele nos guarde, de colocarmos as mãos naquilo que Ele não nos tenha mandado fazer. Mas o que Ele está falando para nós agora é, rompa, entre no modo onde você vai olhar para aquilo que ainda está vivo de Adão e faça morrer. Consolide isso, acabe com isso, porque eu tenho coisas novas para você. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu tenho coisas tremendas para vocês. Novidade de vida. Vinho e leite, azeite e mel, pão da vida, pão do céu. Deus dá tudo aos seus adoradores. Hino da Ludmila Ferber. Aleluia. Água viva, peixe, pão, os milagres, a unção. Deus dá tudo àqueles que se rendem em adoração. Glória a Deus pela vida dessa mulher, que deixou um legado poderosíssimo para que nós pudéssemos adentrar na presença de Deus em adoração. Glória a Deus pela vida dela. E eu creio que essa mulher, sim, deixou um legado de adoração. O que é que nós vamos deixar de legado de adoração para a próxima geração? O que nós vamos deixar de marca para essa geração? Ai, pastora, mas eu moro numa cidade tão pequenininha, eu também moro. 10 mil habitantes, mas eu quero deixar um legado para essa geração. Se Deus me levar para lugares maiores, amém. Se Ele me deixar aqui, amém também. Mas onde eu estiver e você estiver, nós temos que dar o nosso melhor e deixar, sim, uma marca daquele que veio em carne para nos salvar. Ele quer usar as nossas vidas para deixar marcas e Ele vai falar para nós, como Ele falou para Davi. Davi foi útil para a minha geração, para aquela geração que ele viveu. Então eu quero levar isso comigo e apresentar o meu Cristo vivo e deixar a minha coroa aos pés dele. Ele olhar para mim e falar, você foi útil para aquela geração na qual você viveu. Nós precisamos honrar o sacrifício de Cristo, não na nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ele disse isso, olha, eu produzo muitas coisas. Não é, mas a graça que opera maravilhosamente em mim. Então é isso que Deus está falando. Pare de olhar para você mesmo, para sua pequenez, como eu estava falando a respeito de mim mesma. Aí o adversário vem com aquele buzuzu dos quintos dos infernos, para nos paralisar, nos deter, fazer ficar amargos. Mas o Senhor está falando comigo, venha, venha, venha. É necessário que eu passe na tua Samaria. É necessário que você faça morrer todos os teus outros maridos. Venha, 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 venha. Eu quero mostrar para você a fonte das águas vivas que eu tenho. Hoje Deus te convida, consolida aquilo que está para morrer, porque eu vou fazer grandes coisas nas suas vidas. Amém? Quantos de nós estamos disponíveis? Então, curva a tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Fale com Deus sobre as mortes que você sabe que ainda estão aí. Eu sei quais são as mortes que querem insidiar na minha vida para que o adversário se alimente dela. Mas nós vamos pôr um fim hoje, em nome de Jesus. A pastora Joselma mandou para mim, pastora, está mudando a malignidade, a influência da malignidade. Nós já estamos debaixo do espírito do orgulho. E é exatamente ele quem nos faz manter vivos o que devia morrer. É ele, o orgulho. Então nós temos que apresentar diante de Deus, quebra o meu orgulho. Eu quero descer nas tuas águas, Senhor. Tem um hino antigo, uma mulher que chama Raquel Melo.
Ela fala, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer nas tuas águas como Naamã. Eu quero descer nas tuas águas como Naamã. Então, a começar de mim, deixa, Amanda. Eu estou dando autorização ao meu Deus para ele quebrar meu orgulho, que o meu orgulho só produz morte. E eu não quero mais produzir morte. Eu não quero produzir morte. Você entende? Amar a justiça e odiar a iniquidade. Ele ama a justiça. Lembra aquele hino? O descendente de Davi, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Nós precisamos aprender a odiar a morte. Em nome de Jesus, tem que ser crucificado e temos que ir para a cruz em todo o tempo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O Senhor está te chamando. Igreja do Deus vivo. Vamos entrar neste lugar. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sair. Queremos sair das dimensões, ó Pai querido, da morte. Pai querido, o orgulho nos leva para a morte. Leviatã, Senhor da glória, no seu orgulho, nas suas manifestações de trevas, nas suas muitas fumaças e confusões, nas suas tempestades, ó Rei da glória, onde ele fala, não entra aqui, você não pode entrar aqui. Com as suas intimidações, ele vem, ó Pai querido, e quer nos manter na morte. Ele vem, ó Pai querido, para falar para nós que nós não vamos ser vitoriosos, como aquele homem, o gadareno, Senhor, que ia ser liberto por Jesus, quando Jesus precisava se aproximar daquela terra, o adversário, esse orgulho, se levantou para guardar a estrutura maligna do gadareno, Pai querido, que estava endemoniado de maneira tão terrível, papai. E é assim que o orgulho faz. Quando nós queremos sair dos ditames, ó Pai querido, que nos aprisionam lá no profundo do nosso coração, o orgulho se levanta e fala, não, não vem não, porque vai ter tempestade. Não vem não, porque vai ter vendaval. Não vem não, porque vai ter maremoto. Ah, papai, mas tu disseste, cala-te. Tu disseste, cala-te. E em nome de Jesus, nós queremos dar ordem agora a todo demônio que tem se insidiado contra nós para manter a alimentação daquilo que é morto agora. Cala-te. Em nome de Jesus, vamos chegar neste lugar sim e vamos ver a maravilhosa libertação que o Senhor tem para nós nesse dia, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas de nós. A começar da minha vida, Pai, estamos clamando a Ti. Pode mexer, Senhor. Hoje estamos musicais. Pode mexer no que preciso for. Pode mexer no que tiver de ser. Porque hoje queremos entregar tudo em Tuas mãos. Ah, Pai querido, um grito de vitória da minha alma eu dou hoje, papai, em nome de Jesus. Nós precisamos de que tu venhas e traga esse Ezequiel em nós, esse fortalecimento em nós. Fala conosco pela tua palavra e nos põe em pé. Oca, checar. Vai quebrando grilhões, bolotas, ó Rei da Glória, de prisões, aquelas que vemos em filme, papai, aqueles prisioneiros arrastando aquelas bolotas, ó Pai querido, pesadas de ferro, ó Rei da Glória, com aquela corrente, e o prisioneiro vem arrastando, em nome de Jesus, pelo poder da tua espada, corta essa manifestação de trevas, Pai, porque o Senhor é Deus. Nós estamos clamando, ó Espírito da verdade, Espírito que nos santifica, Espírito de ressurreição e vida, vem dos quatro ventos, Espírito que sopra sobre os mortos para que vivam, vem, ô checado, caxia. Em nome de Jesus, nós queremos ver dissipado toda a obra das trevas, dos altos escalões da maldade, nos desligamos. Nós, ó Pai querido, como diz a tua palavra lá em Isaías, desatando, desligando toda ligadura com a impiedade, papai. É isso que fazemos nessa hora, Senhor. E aquilo, ó Pai querido, que são os princípios dos principados, nós queremos arrancar os nossos pés desses lugares, ó Pai, para verdadeiramente andarmos em comportamentos diferentes, numa nova natureza que se manifesta. Não, ó Rei da Glória, algo da boca para fora, não, Senhor, mas algo que muda verdadeiramente o nosso interior. Então, lava hoje o nosso interior, papai. Em nome de Jesus, nos levanta, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajude a ir adiante, porque somos um povo vencedor e contra demônios, ó Pai querido, esses escalões da maldade, os quais que nos deixam autoridade para expulsar, nós expulsamos e saiam, em nome de Jesus, rastreadores, farejadores, que há comando desses altos escalões da maldade, de acordo com aquilo que é o rei deles, em nome de Jesus, estamos sentenciando cada um deles e dizemos, em nome de Jesus, sejam paralisados, detidos nas regiões celestiais, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nas regiões espirituais, aliás, em Cristo Jesus, porque lá que estamos assentados com Ele e de lá governamos, em nome de Jesus, regiões celestiais governamos e as espirituais mantemos o adversário cativo, em nome de Jesus, porque quando Cristo veio, Ele levou cativo o cativeiro e agora Ele deu essa autoridade à sua igreja para fazer
a multiforme sabedoria de Deus ser exposta a principados e potestades. Essa é a função da igreja. Fazer anunciar ao adversário, anunciar a ele, ele já perdeu, ele foi exposto à ignomínia, à vergonha. E é o que estamos falando hoje, porque queremos nos sujeitar a Ti, Pai. Queremos nos sujeitar a Ti, Senhor, por favor. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam ungidas pelo Teu Espírito, Tu digas amém para nós, Senhor. Digas o sim e o amém, que procedem do nosso Cristo. E que possamos ir adiante, Senhor. Ajuda-nos a nos desvencilharmos das mortalhas, dos panos da morte, como Lázaro. Tu disseste, Lázaro, saia para fora, e depois que ele saiu, tu deste ordem, desatai-o e deixai-o ir, em nome de Jesus. Espírito de ressurreição e vida, vem sobre nós e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus, essa é a palavra de Deus para nós hoje, que nós estejamos guardados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e até domingo, para a glória de Deus. Amém? Shalom, shalom. Fiquem na graça e na paz do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.